Sejam bem-vindos a mais um Hashcast, podcast onde a gente traz profissionais da saúde, do empreendedorismo, focado principalmente em consultório, clínicas e estúdios. Bom, hoje a gente traz um convidado que foge um pouquinho desse padrão, uma conhecida, querida amiga, Manu Rios, né? A Manu, que é lagoana, mas vive no Rio de Janeiro. E aí ela tem alguns afazeres ali, algumas coisinhas atípicas, percussionista, não, é isso? É. Percussionista, instrutora de yoga, ultramaratonista, triatleta, palestrante, escritora, mentora de qualidade de vida e a formação dela é enfermagem. Então a Manu é enfermeira há 20 anos e ela decidiu, há 17 anos, começar a empreender. A gente vai contar um pouquinho, conduzir um pouco a trajetória dela aí, dentro desses últimos 3 anos aí de empreendedorismo, né? Manu, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter vindo aí do Rio de Janeiro para cá para a gente gravar. Um prazer tê-la aqui. Bom, obrigado, Leandro, pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui, né? Finalmente saiu, depois de a gente tentar várias vezes, Exatamente. e estou aqui à disposição com o que eu puder contribuir. Bom, Manu, me conta primeiro, essa parte eu não sei, como é que foi essa vinda para o Rio de Janeiro, né? Saída para o Rio de Janeiro, sair lá de Alagoas e para o Rio de Janeiro, como é que foi isso? Então, Leandro, eu sempre fui muito incomodada com o normal, né? O caminho que todo mundo percorria. Então, desde que eu estava na faculdade, eu sempre tive claro que eu não queria ficar em Maceió, porque eu sempre achei, amo a minha cidade, mas eu sempre achei Maceió muito limitado para algumas coisas. E foi então que há quase 20 anos atrás, eu resolvi fazer residência, algo que não é muito típico para o enfermeiro, né? Hoje já é até mais comum, mas naquela época não era tanto. Então, eu resolvi me especializar e foi então que eu fui para o Rio de Janeiro. E estou lá até hoje, né? Tá, joia. E você foi, fez a residência e passou no concurso público, logo em seguida. Passei no concurso público 2 anos depois. Tá. Quer dizer, eu fui para lá em 2004, 2005 eu passei no concurso público. E o que te fez, há 3 anos atrás, resolver começar a empreender, assim, entender essa virada, o que aconteceu aí? Então, eu sempre fui uma pessoa que nunca fiz uma única coisa, né? Deu para perceber aí. Porque eu sempre falo que nós somos seres muito diversos e a gente pode ser tantas coisas quantas a gente quiser e que a gente pode mudar isso tudo no meio do caminho. E hoje, cada vez mais, eu percebo como uma coisa agrega a outra, como uma coisa interfere na qualidade da outra que você faz. E há 17 anos do serviço público, não existe mais perspectiva de crescimento, né? Nem profissional, nem financeiro, nem pessoal. Não tem espaço para o profissional se desenvolver lá dentro. Então, eu comecei a me questionar: eu vou querer fazer isso pro resto da minha vida, né? E aí, o que aconteceu em 2020 foi que eu adoeci. Eu passei por um processo de adoecimento que eu fiquei 6 meses de licença, né? Tá. Eu tive uma infecção generalizada, que eu fiquei 15 dias internada. E esses 6 meses de licença me fez exatamente refletir: o que que eu quero para minha vida hoje? O que que eu preciso aprender? Por que que eu estou ganhando Sim. esses 6 meses de licença, né? Eu sempre gosto de olhar os desafios pela visão do copo meio cheio, né? E aí eu comecei a futucar o que tem um olhar mais aguçado para tudo aquilo que estava aparecendo ali com o boom, o verdadeiro boom da internet durante a pandemia. Fiz alguns cursos gratuitos e foi quando eu me deparei com o Joel. Tá. Né? Me identifiquei ali com ele, com a mensagem dele, com a postura dele. E o mundo do empreendedorismo veio nesse pacote. Eu falo que o primeiro evento de empreendedorismo que eu fui, eu chorei 3 dias seguidos. Qual que foi? Porque é um mundo muito novo que abre na nossa cabeça, né? Eu venho muito daquela cultura da estabilidade, do concurso público, que o concursado, ele tinha um status, né? Tinha uma coisa que hoje em dia eu já não enxergo mais Sim. isso, né? E realmente, essa coisa de você progredir na vida, de você não ficar estagnado. Então, foi por isso que, na verdade, eu não procurei o mundo do empreendedorismo, o mundo do empreendedorismo que me encontrou. Tá, interessante, né? Interessante primeiro olhar a doença como algo, entre aspas, bom, né? Mas entender talvez alguns sinais, né? Acho que a gente recebe sinais o tempo todo e interpretar isso é interessante. Eu tenho uma história legal com um concurso público, só que foi o contrário, né?
Minha mãe meio que, quase de tanto falar na minha cabeça, praticamente me obrigou a prestar um concurso público. E eu me formei, prestei o concurso público, eu passei e falei que não tinha passado, porque a única coisa que eu sabia que eu não queria era ser concursado. Nada contra, eu acho que cada um tem um perfil, mas eu não daria conta, que acho que é o que você vive hoje, né? Você fala, como que eu imagino que devo passar? Como que eu dei conta de ficar 17 anos ali, quase 20 anos ali, aquela mesma frequência, naquela mesma, essa questão da estabilidade, não é só a questão de estabilidade do salário, é a estabilidade das coisas que você faz, né? Você acaba Sim, fazendo as mesmas coisas, então sim. isso para mim era algo que eu sabia que não ia rolar. E quando eu vim para o Rio, eu já tinha largado, eu larguei um concurso público lá, o que já foi uma questão. As Sim, pessoas falavam, você é maluca, vai largar um concurso público? Eu falei, maluca é morar no interior de Alagoas pro resto da vida. Amo minha terra, mas assim, de novo, né? A gente sim, sabe das limitações. E eu, perfeito. para mim, aquilo não servia. Joia. E qual que foi esse primeiro curso de empreendedorismo que você fez? Foi o AP, né? Foi o Tá, Empreendendo em Alta Performance, do Joel, onde eu vi as pessoas falando de cifras que para mim eram muito irreais, entendi. né? Eu que achava que tinha um salário ok, né? Porque é aquilo, a gente sabe que nós somos uma fatia muito pequena da população, né? Mas Sim, a gente ali eu vi uma fatia ainda menor. Eu falei, nossa, isso é possível. sim. E a minha profissão, particularmente, é uma profissão onde a gente não é ensinado a empreender. Né? Agora, a galera mais nova que está vindo com um outro olhar. Daí a gente pode puxar isso para profissional da saúde no geral, Sim, tá? Eu também vejo isso, talvez até pelo movimento que está tendo, eu me coloco nisso, né? Tem várias outras pessoas que falam sobre empreendedorismo na saúde, etc. Mas é algo realmente que era um pouco anormal você querer empreender dentro da saúde, ou falar sobre isso, né? Às vezes algumas pessoas até empreendiam. Porém, primeiro, não sabia o que estavam fazendo, e segundo, era meio que um negócio assim, não, eu só tenho o meu lugar próprio, né? Mas não era encarado como um negócio, como algo sim. que vai dar lucro. Lucro era uma palavra muito doída, né, dentro da saúde, mas hoje acho que isso está destravando, assim. Você tem mais contato com o pessoal da enfermagem, mas eu tenho enfermeiros que me seguem, que tem consultórios, tá? Então o pessoal acaba conseguindo aproveitar bem o conteúdo, mas no geral acho que está tendo essa movimentação aí. Eu acho que a questão das profissões de área de saúde tem também um olhar muito, ainda tem um olhar muito devocional, né? De que o profissional de saúde, ele não tem facilidade de cobrar pelo seu trabalho, né? Uhum. Ainda existe esse, Sim, sim, né? Essa sem dúvida. dificuldade mesmo de falar, nossa, mas eu vou cobrar, mas é uma vida, é a saúde de alguém, né? E somos profissionais, né? A Uhum, gente investe na nossa carreira para exatamente. pagar boletos também, né? Exatamente. Mas isso que você falou, eu acho que é algo importante, né? Sair um pouco do seu mercado, né? Sair um pouco, igual eu também fiz a mesma coisa, eu saí um pouco do convívio com profissionais que seguiam a mesma visão minha, que era uma visão que tinha me levado até um certo estágio. E a hora que eu tive contato, isso foi um pouco antes ali, né? Dos eventos ali com o Joel e tal. Foi alguns anos antes, eu também ouvi alguns números que eu falei, pô, mas eu achei que eu tava bem dentro da minha área, que é a fisioterapia, eu achei que eu tava bem, né? Porque comparado com o resto do pessoal, aí o que muda é o nível de comparação, né? E aí é importante a gente sair um pouco do ambiente, não necessariamente do ambiente da saúde em si, mas do ambiente onde se fala somente da parte técnica, onde se fala só Sim, do cuidado. Isso tudo é importante, é fundamental. Não tem como uma enfermeira se destacar, passar num concurso que seja ou qualquer outra coisa, se não tiver conteúdo técnico, se não sim, for boa, sim. né? Assim como qualquer outra área. Porém, a gente tem que sair um pouco desse ambiente para ver que existe a possibilidade de crescimento, né? E é muito interessante o que você está falando, porque eu lembro de uma chefe que eu tinha, que ela falava, mas o nosso salário é o melhor da nossa categoria do país, porque a gente é concursado federal. Eu falava assim, mas qual é a sua régua? E eu Exato. nem tinha ainda JJ na minha vida. Eu falava, mas qual é a sua régua? Porque a minha régua não é a enfermagem, né? A gente sabe que tem uma desvalorização aí, que está rolando uma luta para que isso melhore, mas a gente precisa olhar outros ambientes, Uhum, né? uhum. Olhar outras possibilidades. E eu acho que a saúde é uma área que
tem muito espaço para crescer, tem muito espaço para ser explorado, né? Perfeito. E uma coisa também que veio muito para mim foi de não querer mais trabalhar com doença, de querer trabalhar com saúde, Show, show. né? E aí é algo que o empreendedorismo permite, né? Porque às vezes a gente começa a falar de empreendedorismo e querendo ou não, a gente cai num viés financeiro, né? De ganhar mais, de prosperidade financeira, de investimento, disso, daquilo. Tem gastos, tem custos, tem receita que pode ser exponencial. Mas ao mesmo tempo, o empreendedorismo ele permite a gente viver uma parte de um propósito, de um sonho, de uma entrega que você é engessado em um processo, você não consegue. Como é que você vai vender saúde dentro da UTI? Né? Exatamente. Você salva vidas, extremamente importante, é necessário, porém talvez não esteja dentro do seu propósito, né? Onde que virou a chave aí para... Depois você conta a história do seu livro, mas onde que virou a chave para você encaixar para mentorias? Assim, me conta um pouquinho mais disso, porque foi um campo que abriu e que, querendo ou não, não entendam mal a palavra, qualquer um, não no sentido de qualquer pessoa, no sentido assim de ser uma pessoa medíocre, né? Mas qualquer pessoa que tenha condição, que se dedique, ela pode ensinar alguma coisa para alguém de uma forma de mentoria, Sim. né? E como é que virou isso aí? Como é que foi esse processo? Bom, a mentoria tem muito aquela coisa de você mostrar para o outro o caminho que você seguiu, que te levou até onde você está hoje, né? Uhum, Então, realmente, eu passei por uma transformação na minha vida, né? Por conta de um diagnóstico de doença autoimune, eu passei a enxergar a qualidade de vida de outra forma. E vem uma transformação aí de mais de 10 anos acontecendo na minha vida, perfeito. né? Por escolha minha para mim. E muita gente perguntava: o que que você fez? Você está diferente, você emagreceu, você está fazendo esporte, você está não sei o quê. Você não tinha essa vida assim antes? Eu sempre fui atleta na minha época de colégio. Sempre. Eu fui ginasta, competia, sempre. Depois deu aquela pausa, Quando eu né? entrei na faculdade, o negócio desandou. Tá, E aí, faculdade, trabalhar, vim para o Rio. Eu vim para o Rio de Janeiro num momento de doença muito ruim que eu jogava para baixo do tapete. entendi. Até uma hora que virou a chave, eu falei, cara, eu preciso fazer por mim, porque se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Mas foi depois da doença. Depois da doença. Tá, Né? Eu tenho o diagnóstico de espondilite há mais de 20 anos já. entendi. Então, eu comecei a enxergar que qualidade de vida para mim era um valor inegociável, né? Em 2012, 2013, mais ou menos, eu decidi não ter mais 2 empregos, que é uma outra coisa que é muito comum para o profissional de saúde, né? Ter mais de um emprego. Eu falei, não quero mais ter mais de um emprego, porque eu quero ter mais qualidade de vida. Para ter mais qualidade de vida, eu preciso ter mais tempo. Mesmo que eu ganhe menos, eu vou precisar reorganizar minha vida financeira para poder ter o que eu mais quero, que é tempo, né? Então, eu comecei a fazer isso para mim. Com a pandemia, ficou muito gritante para mim, algo que já era comum, mas que a pandemia jogou um holofote, que é a qualidade de vida dos profissionais de saúde. Tá. Eu falo que é gente doente cuidando de gente doente. E nos processos de mentoria que eu fiz, né? Não só com o Joel, mas também fiz com a Paula Abreu, fiz com outras pessoas, eu entendi que era isso que eu queria e que fazia sentido ensinar para as outras pessoas. E realmente eu comecei a perguntar para as pessoas: o que é qualidade de vida para você? E fui tentando entender se fazia sentido, né? Sim. Validar a ideia, né? E foi aí que surgiu a mentoria que eu faço hoje para profissionais de saúde. Legal. Então você faz uma mentoria focada em profissionais da saúde que para gerar saúde para eles num sentido não só de saúde assim, de alimentar bem, comer, tá? A questão do tempo, Sim. a questão de organização de metas, de projetos, tudo nessa linha, né? Eu vou usar esse termo, talvez você não use e tal, mas acho que para alguns, apesar de ser um termo que gera preconceito, mas como se fosse um coach de saúde, ou não? Então, na verdade, eu comecei a perguntar para as pessoas para entender o que elas precisavam. Porque o que é qualidade de vida para mim não necessariamente é a mesma coisa para você. Sim. E o que mais aparecia para mim era ter qualidade de vida era poder ter mais tempo, poder ter mais dinheiro, poder ter mais liberdade. Saúde não era a primeira coisa que aparecia. Sim. Então foi aí que eu criei Entendi. um método que eu trabalho as minhas mentorias voltadas para a qualidade de vida, porque eu também faço outros tipos de mentoria, mas essa voltada para a qualidade de vida, eu desenvolvi um método que é o método SETA, que é de saúde, educação financeira, tempo e autoconhecimento. Tá. Autoconhecimento é o que as pessoas
não sabem que precisam, mas que eu falo que é por onde tudo começa, Sim, sim. né? Então, através desses 4 pilares é que eu trabalho as mentorias de qualidade de vida, né? Perfeito. Que hoje são voltadas para profissionais de saúde, mas que cabe para qualquer pessoa que busque uma qualidade de vida dentro desses 4 pilares que eu considero Show. base. Muito bom, muito bom. E me conta uma coisa, teve um determinado momento, né, dentro desses cursos e mentorias e tal, que você estava imersa aí, investiu uma boa grana nisso, né? Eu falo que o pessoal quer crescer, quer mudar, aí eu queria tanto ter um insight desse, eu queria tanto ter uma virada dessa, A fórmula milagrosa. eu tô no mesmo lugar girando há muito tempo e não vem nada, porque você também não procura no lugar certo, né? Você quer ficar no seu quarto ou dentro do seu trabalho fazendo as mesmas coisas, conversando com as mesmas pessoas, né? Então, a Manu, para vender mentoria, ela investiu em mentoria, né? Eu já perdi as contas de quanto financeiramente eu já investi em processo de treinamento, etc. Então, isso não é da boca para fora. A gente não vende o que a gente não compra, né? Então, eu acho que é importante isso, tá? A propósito, se você quiser saber mais sobre as mentorias do Hash Treinamentos, a gente vai deixar um link aqui para você entrar em contato com a nossa equipe para fazer uma sessão estratégica, tá? Então, uma sessão para a gente entender o seu negócio, entender o seu momento e ver qual é o melhor programa que a gente tem para você. E caso não seja nada, a gente vai te falar também, tá? Fica tranquilo, essa sessão é gratuita. Anu, e dentro desse rolão aí de coisas, né? Nesse dia eu não estava presente. O que aconteceu? Você tem um livro, por favor, apresenta aí seu livro, que a gente conta a história dele aí, como é importante estar no lugar certo, né? É o que você falou, né? Muita gente quer a bala de prata, né? Quer aquela virada de chave, de que acordou, teve um insight incrível e tudo aconteceu, né? E é isso, não é você. Você tem que investir para poder mudar as coisas. Tem um processo, né? Tem que ter paciência, tem que acreditar, tem que ir buscando, tem que ir se jogando mesmo sem você saber ao certo onde você quer chegar. Porque eu entrei nas mentorias dessa forma, cara, eu só sei que eu quero mudar, mas eu não tenho Uhum. clareza do que exatamente eu quero. Isso foi E acontecendo. as coisas foram acontecendo. E eu que nunca me imaginei escrevendo um livro, fui desafiada a escrever um livro em 5 dias, né? 5 dias. Foi num Eu tô evento, com o meu faz 4 meses, não sai. num dos eventos do Joel, né, presencial, esse foi presencial. Eu fiz uma pergunta para ele e ele me devolveu com o desafio do livro, né? Ele falou assim, Manu, cadê o seu livro, né? Que ele fala muito que o livro é uma ferramenta que te dá autoridade porque leva a tua mensagem para muito mais pessoas, para longe, né? Para lugares Uhum, que você uhum. não imagina. Então foi aí que surgiu a saúde está doente, como sair da exaustão para uma vida com qualidade, com mais qualidade, onde eu falo justamente sobre qualidade de vida, que eu digo que é para qualquer pessoa que busque qualidade de vida Uhum. através desses Meu 4 pai gostou do seu pilares. livro. Eu tenho recebido muitas mensagens e assim, tô ficando bem feliz, sabe? Porque por mais que aqui tenha muita coisa óbvia para muita gente, talvez seja óbvio para mim, seja óbvio para você, mas é o óbvio que precisa ser repetido e o Uhum. óbvio que para muita gente não é óbvio, né? Então, é um livro que eu contextualizo com a minha realidade enquanto profissional de saúde, mas que eu falo que é para qualquer pessoa que busque qualidade de vida, né? Então, se você quer mais qualidade de vida e você não sabe por onde começar, começa pelo meu livro. Aliás, está lá no link da minha bio do Instagram. Qual que é o Quem seu quiser Instagram? adquirir é @manurios_, que é aquele tracinho embaixo, AL. Legal. Então você escreveu um livro em 5 dias. 5 dias. Que, na Tá, verdade, eu falo que ele foi concretizado em 5 dias, mas foi um livro escrito com 20 anos de sim, experiência de perfeito, profissão, né? perfeito. Então, eu acho que qualquer pessoa com a sua experiência de vida pode escrever um livro e que pode Legal. transformar muitas vidas, A gente. gente, você tem outro livro, né? Vou Tem. até pegar. Nosso, né? A gente Nosso. fez um livro de coautoria, né? São vários autores, na verdade, contando um pouquinho da história Foi num curso que a gente fez, né? De mentorias para mentores. Então, esse aqui é o meu primeiro, né? Tem um pedacinho do Leandro aqui, de como que foi essa trajetória para chegar a ser mentor, etc. Então, cada um conta uma história aqui. É um livro bacana.
para quem quer entender um pouquinho, escutar a história de algumas pessoas, né? Então, saiu aqui para falar que eu não tenho o livro, mas o meu vai sair esse ano ainda, sem dúvida nenhuma. A gente está escrevendo, então vai sair, mas com certeza não foi 5 dias. Não, Foi e um grande assim, né? desafio. Para você ver, eu que nunca me imaginei escritora, por estar no ambiente certo, por estar no ambiente com pessoas que estão buscando crescimento, Perfeito, buscando desenvolvimento, saíram 2 livros em um ano, né? Então é isso. exatamente. Você não sabe, eu recebo muita mensagem, né, de gente profissional de saúde, de enfermeiro falando: ah, eu quero sair do plantão, quero começar alguma coisa minha, mas não tenho clareza, não sei por onde começar. Não tem jeito, você tem que investir nessa busca, né? Tem que investir nessa busca. E as portas vão se abrindo no meio do caminho. Você pode pagar com o dinheiro do tempo, com o tempo ou com o dinheiro, né? Aquela história. Você pode levar mais tempo tentando buscar sozinho ou pagar por isso e acabar ganhando tempo, porque você com outra pessoa vai chegar mais rápido e mais longe, né? E dinheiro, né? Sim, Porque é muito dinheiro na mesa, né? sim. E, bom, então, uma coisa que também para mim foi uma quebra, assim, né? Pô, dá para escrever um livro, né? Dá para escrever um livro. Parece que no profissional da saúde tem um negócio enraizado, assim, que parece que você escrever um livro, você tem que ter uma dissertação de não sei das Um livro quantas, com técnico. referência de tudo quanto é jeito. Pô, você faz um negócio diferente para seus pacientes aí, ou até mesmo para outros profissionais da saúde, documenta isso, meu, e já era. Faz o livro por conta. Eu vejo E que os quem, profissionais quem reclamar que enche o saco de outro. tem muito profissional de saúde que fica naquela obesidade mental de fazer um monte de pós-graduação, né? É, Pós disso, pós daquilo, pós disso, pós daquilo, e não sai do lugar. Acaba não usando aquilo de fato. Cara, eu vou fazer uma pós-graduação e vou usar essa pós-graduação. Não, vou fica fazendo. extrair. Tá lá, com a pasta cheia de certificado, a parede cheia de certificado, mas o que de fato você faz com tudo isso, né? O que eu vejo muito disso, mano, é justamente não saber o que realmente precisa. Por exemplo, você tem lá o seu conhecimento da enfermagem. Com aquilo que você tinha, você sabia que você poderia prestar um concurso público e ter um bom salário. Porém, você não sabia ainda que com isso você poderia desenvolver um livro, a partir do livro vender palestras, vender mentoria, tudo isso através de uma metodologia. Então, a metodologia vira um livro, vira palestra, vira curso, vira mentoria, vira, sei lá, pode virar um modelo de negócio, pode virar um monte de coisa. Então, o profissional, ele vai buscando cursos técnicos em prol de o que ele quer, na verdade. Ele quer mais tempo e mais dinheiro. Mais tempo e mais dinheiro. Como é que ele vê que ele foi ensinado a fazer isso? Fazendo mais um curso, fazendo mais É, um curso. Na verdade, o que ele precisa é aprender a fazer dinheiro para ter tempo. é executar o que ele aprendeu em algum curso que ele fez, né? Que é um ciclo vicioso. A galera tem mais de um emprego, quer ter mais dinheiro, aí arruma mais emprego, aí fica sem tempo. Aí fica sem tempo, não cuida da saúde. Ah, não tenho tempo para cuidar da saúde. Aí fica naquele piloto automático e entra naquela vibração de reclamação. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas para você é muito fácil. Ah, mas eu não consigo isso. Então, assim, a pessoa precisa estar muito incomodada, né? É aquela história da zona de conforto, é zona de conforto até que ponto? Porque tem gente que já está tão Ah, incomodada com já a zona de desencanei disso aí. conforto que já não é mais zona de conforto. É zona de, Então, zona de desconforto conhecido. então qual a dor maior? A dor de ficar onde você está pro resto da vida ou a dor de você fazer um movimento que pode transformar a sua vida e a vida de tantas outras pessoas, né? Através do seu trabalho. A pergunta é, se der errado, o que você vai perder? Exatamente. Se tudo der errado, qual a pior coisa que pode acontecer? Essa foi uma pergunta que a Paula Abreu fez, que ficou na minha cabeça. Toda vez que eu estou passando por um momento desafiador, eu pergunto: se tudo der errado, qual a pior coisa que pode acontecer? Eu falo, cara, é voltar a dar plantão. É isso aí. E plantão vai ter, né? É. O que mais tem é precisando de plantão. Então vamos lá. Então a Manu, além de tocar em escola de samba, Não é escola de samba, é bloco de carnaval. bloco de carnaval. Eu já tô te promovendo já, pô. Bloco de carnaval. Então, uma enfermeira, né, que tinha ali o seu fluxo financeiro, sua vida ali no modelo de estabilidade tradicional, sofreu uma doença que foi um aviso, tipo, vai mudar ou vai ficar nessa, né? Foi assim que você encarou, não tem como eu encarar a sua doença, mas talvez seria assim que eu pensaria também. E resolveu empreender. Então, a forma que a Manu viu, a Manu poderia
ter aberto um consultório, que talvez não seja, não está descartado, né, mano? Não. Não está descartado. Ter aberto um consultório, ir para uma área clínica, tem muito enfermeiro indo para a área de estética, área de ozonoterapia, área de... inclusive tem gente na minha mentoria com essa área. Poderia ter aberto um consultório, poderia ter empreendido em qualquer outra coisa que não fosse da área da saúde, né? Mas a princípio, você resolveu ir para a área de educação, né? E surgiu primeiro uma mentoria, depois um livro, e agora o seu foco vai ser as palestras. Tá? Palestras. Me conta um pouco sobre isso. Eu comecei a usar, quando o meu livro lançou, né? Eu comecei a usar as palestras como forma de levar meu livro para outros lugares, né? Para diversos lugares. Então você projetava a palestra e vendia o livro. Exatamente. Então, para vocês entenderem, né? A gente não começa ganhando dinheiro, a gente começa investindo dinheiro, né? Então, eu comecei a dar algumas palestras gratuitas. Com isso, eu levava o meu livro para vender o livro e fazer dinheiro com a venda do livro e para pagar o meu trabalho, né? Não só o trabalho das palestras, que agora são vendidas, como também as mentorias, os cursos, né? E o que vier mais por aí, porque não acaba nunca, né? Jogo infinito. Então, é exatamente isso que você falou, é esse olhar de que você pode ir para várias coisas, né? Eu não descarto ter o meu consultório, eu não descarto ter tantas outras coisas, mas você tem que fazer uma coisa por vez, né? Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, tem que ir aos poucos, tendo uma clareza do que você quer. Pode ser que no meio do caminho você precise ajustar algumas coisas, mudar algumas coisas, e outras possibilidades, outras oportunidades também podem aparecer no meio do caminho, né? Sim, sem dúvida. Muito bom. E aí hoje dá para, através do livro, ser convidado para uma palestra, né? Sim. Através do livro ser contratado, ou de uma palestra te contratarem por uma mentoria. Então a coisa vira tem o tempo de tração, o tempo de estourar a bolha, de pegar uma tração. A maioria das empresas, então a Manu hoje se tornou uma empresa, a maioria das empresas, elas ficam num fluxo de crescimento muito pequeno por um longo tempo. A grande questão é que a maioria dessas empresas, no prazo de 3 a 5 anos, desistem do processo. Ou fecham e, por exemplo, voltam da plantão, né? Ou simplesmente se mantém naquela constância. Então, assim, eu tô ganhando a mesma coisa do que eu ganhava no plantão, para mim tá bom e tá tudo certo. E acaba que perde o momento da tração. Sim. Né? Então, toda empresa tem isso, né? Ou quase toda empresa tem isso. Dificilmente uma empresa começa arrebentando, tá? Em qualquer área. E às vezes a gente começa perdendo mesmo, né? Investindo mais do que traindo, então, do que ganhando. Então, isso é um processo que o empreendedorismo exige também. Né? A gente muitas vezes tem cara e coragem, depois tem que ir pegando maturidade para conseguir crescer, conseguir escalar. E esse é um desafio para todo mundo, independente da área. Mano, nesse sentido, assim, você consegue ver, vamos pensar em área da saúde, né? Mas você consegue ver uma área, e se puder soltar até alguns exemplos, algumas coisas assim, às vezes até de mentorias que você deu e tal, que não daria para fazer, por exemplo, o que você faz? Impossível. Impossível, acho que tem espaço em toda a área. Tem muito espaço. Eu vou pôr assim, ó, um fisioterapeuta, bom, você conhece a terapia manual, osteopatia, quiropraxia, você é uma atleta, você frequenta isso, né? Inclusive, você acabou de fazer uma cirurgia no calcanhar e tal. Vamos ver de fazer uma avaliação das palmilhas da Fisioped para você. Deixar esse calcanhar no eixo aí. Mas o que eu ia falar é o seguinte, um fisioterapeuta que trabalha com terapia manual, na cabeça dele, ele não consegue fazer nada além da maca, né? Esse foi meu trauma por uns 8 anos, assim, tipo, o que eu vou fazer para ganhar escala, né? E as coisas vão surgindo, porque você fez a pergunta. Mas você consegue dar uma luz? Você consegue ver ele fazendo alguma outra coisa diferente? Sim, eu acho que todos nós podemos partir para a área da educação, né? Porque é isso, você fica preso à maca e aí, não tem como crescer, não tem como crescer, não tem como crescer. Mas a forma como você faz, por mais que você... Quantos métodos você já estudou? Quantos cursos de método você já estudou? Você pode desenvolver o seu próprio método e ensinar para outros profissionais.
e para esses profissionais atenderem os pacientes dentro do seu método. É uma forma, inclusive, de você sair um pouco do consultório, mas ter pessoas desenvolvendo o seu método e você vai ganhar tempo com isso para desenvolver outras formas de, né, de trabalho, e não Uhum. só o trabalho manual, né? Que a gente sabe também que o fisioterapeuta que trabalha com a parte manual, chega uma hora que Cansa. ele precisa de um fisioterapeuta, né? Sim, sim. Mas, sem dúvida, assim, eu acho que espaço tem para todo mundo. Não existe mercado defasado, né? Todo mundo tem o seu jeito de fazer e talvez o paciente vai se conectar com a forma como você faz e não conectar com o outro. Então, vai ter sempre cliente para quem está se desenvolvendo, para quem está buscando melhoria, né? Seja na parte assistencial da terapia manual mesmo, ou na forma de educar outros profissionais, né? E até, sei lá, familiares. Eu tenho um aluna de mentoria que eu estou desenvolvendo com ela uma consultoria, né? Ela sabia o que ela queria fazer, mas ela Uhum. não sabia como, e eu estou ajudando ela a ter essa clareza. Porque é o quê? É o paciente, é o familiar, é o acompanhante, vamos entender essa realidade. Então, assim, Uhum. muita gente sabe com o que quer trabalhar, Sim. mas não sabe como fazer, Tá. né? E esse como é que geralmente eu, você e tantos outros mentores têm ajudado as pessoas a seguirem, né? Sim. Porque quando você não sabe o como ou o que, você tem que procurar o quem. É exatamente E isso. esse quem é que vai dar a direção, né? Isso não é, mais uma vez, né? Não é uma coisa para você me contratar ou contratar a Manu, mas é o que a gente faz. Eu não, faz 5 anos que eu não sei o que é viver sem alguém, né? Sem um quem me ajudando, seja num processo de consultoria, seja num processo de mentoria, seja em cursos, eventos, coisas, mas seja um coach, já contratei 2 coaches diferentes. Então, são pessoas que ficam ao nosso lado para conduzir a gente para o próximo passo, né? Porque realmente é difícil. Eu falo assim, achar ponto cego é difícil, porque é cego, né? É, Se, exatamente. se não fosse ponto cego, tava fácil de enxergar. E além de enxergar, mano, você, um pouquinho atrás, você levantou um ponto que eu achei interessante, que é assim, você está em ambientes que te favorecem enxergar algo. Então, igual, por exemplo, o livro, eu posso escrever, tá aqui. Mas, às vezes, você já até teve a ideia. Às vezes, eu no banho eu tenho um monte de ideia. Não sei vocês aí, Correndo, mas é pedalando. correndo, pedalando, dá um monte de ideia. Mas muitas vezes, se você não tá no ambiente certo ou com as pessoas certas do lado, você não tem coragem ou consistência de manter essa ideia. Então, por exemplo, se você não tivesse ali, Marta Negócio falou, eu tô vindo para São Paulo, preciso conversar com um monte de gente, eu preciso renovar. É fácil desistir. Várias vezes eu pelo menos, eu posso falar por mim, não posso falar por ti, eu já quis desistir e voltar pro básico, que é o mais fácil para mim, o mais confortável, que eu fiz muitos anos, é ficar no meu consultório ali, eu sei encher minha agenda, eu cobro bem, eu sei ganhar bem na minha hora, Mas não. mas não é só isso, né? Não é só isso. Então, você não tá no ambiente também é uma coisa, não sei se você já pensou em desistir. Não, e assim, vale ressaltar que eu estou na fase de transição, né? Então, essa fase de transição, né, que eu ainda dou plantão, mas eu já tenho várias coisas acontecendo, eu acho que essa é a fase mais desafiadora, porque você ainda está aqui e aqui as coisas estão acontecendo, mas não na velocidade que a gente gostaria, porque tem isso, né? Nós somos imediatistas, a gente quer que as Uhum. coisas aconteçam de forma rápida e eu nunca pensei em desistir. Nunca pensou. Não, em Eu já. desistir não. Eu tenho momentos de acelerar e momentos de tirar o pé do acelerador. Entendi. Falar, não, calma aí, deixa eu segurar um pouquinho, porque, obviamente, se você não tiver uma autopercepção, você pode entrar num nível de ansiedade, que eu Uhum. acredito é o que acontece com a maioria das pessoas, que desistem, por exemplo. Né? Porque elas vão entrando no nível de ansiedade, as coisas não acontecem na velocidade que elas querem que aconteçam, e aí elas desistem. Então, assim, eu, graças a Deus, eu me sinto uma privilegiada, porque a realidade que eu tenho hoje me permite encaixar essas outras coisas. Mas por quê? Porque eu fiz escolhas. Perfeito. Eu escolhi ter um único emprego, eu escolhi ganhar menos naquele momento para ter mais tempo para investir em qualidade de vida. E esses trabalhos que eu faço hoje, para mim, são reflexo de qualidade de vida. Né? Então, é isso. Eu falo, cara, não tem jeito.
as suas escolhas, você é responsável pelas suas escolhas. Tudo na vida são escolhas. Uhum. Então, o que que você escolhe? De novo, você escolhe ficar na zona de conforto, com muitas aspas, que você está hoje, ou você começar a se movimentar para mudar a sua vida, transformar a sua vida, Perfeito. né? E isso levando para o mundo do consultório, clínica, é muito comum também, né? A gente tem 3 níveis, né? O nível que está mais equilibrado, mas que é o mais raro. Mas eu tenho o profissional que está com a agenda vazia e não ganha dinheiro, né? E tem o profissional que está começando a ficar com a agenda cheia. Uns têm dinheiro, outros não, né? Porque aí é questão de precificação. Mas independente disso, levando essa realidade do caso da Manu, de ter 2 empregos, largar um, ou seja, eu aceitei ganhar menos por um tempinho para evoluir depois, né? Quando a gente olha para o profissional do consultório, da clínica, existem meios até menos desconfortáveis, mas que a maioria também não consegue dar o passo. Que, por exemplo, subir o preço da consulta e trabalhar um pouco menos. Nossa, mas como assim eu vou trabalhar 6 horas por dia, 5 horas por dia, 4 horas por dia? Tá, mas você vai ganhar a mesma coisa. Não, mas não dá, não dá. Então, essa trava é grande. E a outra forma é você começando a pôr equipe, né, e delegando ali o processo, que no começo você ganha menos, porque o dinheiro não vem limpo para sua mão, e a maioria de vocês rouba a empresa, que eu sei. Então, então acaba que o dinheiro que era para você estar pagando para a empresa, você está levando inteiro, e agora esse dinheiro fica para a pessoa que está trabalhando para você ou com você, né? E isso, num curto prazo, te gera um retorno financeiro menor, né? Porém, te deixa livre para conseguir dar passos diferentes, né? Sim, sim. Conseguir pensar no negócio, conseguir criar um produto novo, conseguir criar um serviço novo. Então, tudo isso é fundamental dentro do empreendedorismo, né? Você ter tempo para pensar, tempo para conseguir fazer algumas coisas diferentes, né? E a outra coisa que eu queria falar também é que a gente é muito preso a ser uma única profissão, né? Ah, fala mais A sobre isso aí. gente tem muito esse olhar de escolher uma formação que vai ser a formação para toda a vida da gente, que não vai poder mudar no meio do caminho, e que a gente não pode ter outras coisas juntas, Isso é né? forte, né? O que você quer ser quando crescer, né? Quem nunca ouviu essa pergunta? Né? Essa pergunta é uma pergunta que acaba limitando a gente a E, escolher e, uma única coisa e que e, essa coisa tem que ser pro resto da e o vida. pior é que a resposta do ser é a profissão, né? Exatamente, né? A É gente doido isso. acaba Se a gente sendo o que a for gente faz, num, né? analisar num ponto mais crítico, assim, às vezes até sendo chato, né? Você não é fisioterapeuta, você não Sim, é sim. enfermeira, É, né? Você é você, você faz enfermagem, é né? aquela história, né? Quem você é sem dizer o que você faz, né? Aí E pega. é então que eu falo da importância, por exemplo, da música na minha vida, do esporte na minha vida. Eu não ganho dinheiro com esporte. O esporte é um hobby que eu gosto, que sempre gostei, né? Teve um momento ali que eu deixei de lado, mas que eu sempre gostei, que me dá tudo que eu aplico na minha vida, porque tudo que eu vivo no esporte eu trago para minha vida, potencializa a minha vida, potencializa a minha disciplina, potencializa a minha não desistência, né? Uhum. Potencializa várias Ainda coisas. mais um triatlo, né? Sim, Um Iron. no- Você fez um Iron. fiz o meio Iron, Meio, mas eu vim da corrida de montanha, né? Eu tá. fiz longa distância, 100 Ultra. quilômetros, essas coisas Tá. malucas, né? E a música, que é, eu gosto de dizer o seguinte: você pode ter um talento que você nunca vai descobrir pelo simples fato de você não se expor a algo novo, né? Eu não sabia que eu tocava bem. Eu só descobri porque uma amiga falou: "Vamos entrar na oficina de percussão". Eu falei: "Ué, mas eu não toco nada". "Não, mas é justamente para aprender a tocar". E quando chegou lá na primeira, na segunda aula, eu falei assim: "Caraca, não é que eu dou para esse negócio?". E quando eu vi, eu estava tocando já em vários, no mesmo ano eu entrei em vários blocos e comecei a ganhar dinheiro também com isso. Uhum. E além de ganhar dinheiro com isso, né, a música me traz tantas outras coisas, como criatividade, como me conectar com um lado mais lúdico, que tudo isso vai expandir o teu olhar para você aplicar, inclusive na sua profissão, que você Dá escolheu um como exemplo profissão prático maior, da né? música e do esporte, no que você tá usando muito hoje, assim, que pra você faz muito sentido. Cara, criatividade, sem dúvida, você aprende quando você tá, ó, com a música eu aprendi a ter improviso, a improvisar, Uhum. porque quando você tá em cima do palco, se alguma coisa der ruim, você tem que improvisar. E Tá. na minha profissão como enfermeira, eu faço isso todos os dias. Uhum. Você se expor você se colocar em exposição, então para mim hoje estar num palco dando palestra é a coisa mais fácil do mundo, porque Tá. eu já vivo no palco tocando.
Então, isso com certeza foi uma coisa que me destravou para estar no palco dando palestra. Óbvio que bate aquela ansiedade, bate aquele nervosinho gostoso, mas eu não sabia que a música indiretamente estava me preparando para isso, né? Uhum. O seu poder de comunicação, né? O seu poder de comunidade, isso é uma coisa que o esporte traz muito, né? De ajudar uns aos outros. Então, para mim, música, esporte e a minha profissão como enfermeira, tudo se conecta. Tudo Tá. se conecta. Então, talvez você tenha algo que você sempre teve vontade de fazer como hobby e nunca fez por vergonha, por achar que tá velho demais Que e não tem tempo não tem também. tempo. Essa é uma desculpa que eu dou pra entrar. Porque eu nunca tive contato com música. E eu sei justamente por isso. Essa é a palavra pra mim aqui, por isso que eu te perguntei até. Criatividade e uma desenvoltura diferente na comunicação. Eu Total. acho que eu me comunico bem, eu tive que aprender isso, eu me faço compreender, mas talvez eu tenha insights diferentes na comunicação que vão me ajudar muito, né? Então, e uma desculpa que eu dou é de ficar enrolando assim de tempo e tal. Ah, não é a prioridade, isso aqui não vai mudar tanto, mas Ó, tá anotado aqui. aconteceu um fato curioso comigo quando eu trabalhava no INCA, que a minha chefe falou assim: "Ah, a gente vai precisar gravar um curso". Foi ali bem pré-pandemia, ali fevereiro de 2020. A gente vai gravar um curso e a gente quer saber se alguém quer se voluntariar para gravar o curso. Vai ter um teste e eles vão escolher quem vai gravar o curso. Eu falei assim: ah, vou. E aí, quando eu fui lá fazer o teste, o cara falou assim: mas você já faz isso? Aí eu falei: não. Ele falou assim: nossa, porque você fica muito à vontade na câmera. Aí mais uma vez, eu falei assim: cara, é porque eu toco, eu tô no palco, eu tô exposta, tem câmera Uhum. ali o tempo Você inteiro, fica sem filmando, vergonha. fotografando. Literalmente sem vergonha. Então, É isso aí. a gente, mais uma vez, nós somos seres múltiplos, né? A gente precisa desenvolver tantas habilidades. E até vindo para cá, eu estava lendo um post falando da doença de Alzheimer e falando o quanto você expor a novas coisas pode te ajudar a ou não ter Alzheimer, ou se tiver, minimizar, Tá. né? Desacelerar, né, a evolução dos sintomas. Você simplesmente se expor a coisas novas, desenvolver novas áreas do teu cérebro que vão te trazer um mundo novo. Perfeito. Muito E bom. o ambiente também, né? Porque eu falo que eu sou do ambiente da saúde, do ambiente da música, do ambiente do esporte, e você vai pegando o que tem de melhor de cada um Uhum. desses mundos, sabe? Muito bom, muito bom. E eu lembro que uma vez a gente estava numa mesa, eu estava jantando com alguns mentorados que eu levei no evento, né? Que foi no Business aqui em São Paulo. E uma pessoa uma delas virou e falou: eu não consigo ter consistência na minha agenda. Eu falei: você não tem consistência em nada. Eu tenho certeza que você não faz esporte. E ela, tipo, olhou assim, né, assustada. E tipo, eu já fiz muito, mas agora tudo que eu faço eu paro. Eu falei, então se inscreva num grupo de corrida agora e vai correr. E foi muito legal que essa pessoa me mandou uma mensagem agora, em dezembro, que ela foi fazer a São Silvestre. E que, tipo, além dela conseguir muitos pacientes através da corrida, né, que ela estava envolvida ali no meio, a consistência dela foi gigantesca, então ela manteve um fluxo de agenda dentro do que ela tinha estipulado, não parou, teve lesão no meio do caminho, não parou, e, tipo, isso acabou ajudando muito ela. É lógico que não é só isso, Sim. mas é um estímulo externo que você começa a mudar fatores à sua volta, né? Porque você faz uma coisa, você faz todas as outras, né? Então isso ajudou bastante, casa com o que você tá falando aí, né? Eu fiz uma cirurgia agora, né? E eu fiz a cirurgia e logo em seguida eu me inscrevi numa prova, né? Óbvio, ali em comum acordo com o cirurgião, porque o meu cirurgião é triatleta. Eu Mais fácil. jamais operaria com um cara que não seja do esporte, porque ele me entende, né? Ainda assim, a gente de vez em quando dá uma pressãozinha, que a gente sabe, rola ali uma coisa entre o fisioterapeuta, a fisioterapeuta e o cirurgião. Mas eu me inscrevi justamente para a prova ser a meta que me faça ter consistência na disciplina da recuperação.
né? Porque não adianta você estar cercado de um monte de profissional bom se você não fizer a sua parte. Né? Eu vou na fisioterapia uma vez por semana. Eu tenho que fazer exercício todos os dias. Uhum. E esse é o momento que exige mais disciplina. Então, o esporte, ele faz justamente isso, você ter a disciplina, você se manter motivado, né? Aquela história de você buscar a motivação fora, né? Na verdade, a motivação é o fim, né? Você se motiva com os seus resultados. Se você começa a fazer algo para perder peso, por exemplo, você se motiva quando você vê que está perdendo perdendo. peso, quando você começa a ver os resultados, né? Sim, Então, a motivação, ela não vem de fora, ela vem de perfeito. dentro. E isso acontece no negócio também, puxando para a clínica, né? A gente, às vezes, eu vejo muito, mas é muito mesmo. Os profissionais que não têm meta financeira numa clínica, não tem meta de atendimento, não tem, ou seja, não tem um desafio. Primeiro que a maioria das pessoas não fazem com medo de não chegar, de não cumprir, mas não vem ao caso aqui. A grande questão é, você não faz, você não sabe se está indo bem ou não. E aí você está cansado, você quer desistir. Mas, pô, você tá batendo tudo, você tá cumprindo, você tá olhando para aqueles números, para aquelas métricas, você tá crescendo. Isso com certeza vai ser um combustível extra, né? Da mesma forma que você vai perdendo ali 100 gramas, 200, 1 quilo, você vai conquistando 5 quilômetros, 6 quilômetros, 10 quilômetros, 21 quilômetros. Isso tudo vai virando incentivo, porque o resultado é que incentiva. Não adianta achar que vai ser um grito, vai ser um... Isso aí até ajuda, mas É. não sustenta. E essa coisa da meta, né? Às vezes as pessoas até têm a meta, mas escrevem a meta de forma errada, né? E aí vira uma meta que não é factível, porque você errou na mão ali do que fazer, né? Não é uma meta clara, objetiva, né? Que você tenha um passo a passo de fato, né? De uma forma mais clara para você atingir essa meta, né? Então, tem gente que faz ali, meta de saúde, meta de dinheiro, meta, tá, mas e o caminho para você Uhum, chegar lá, né? uhum. Então, por isso que você tem que estar perto de outras pessoas, né? O ambiente, o convívio com outras pessoas, a gente fica até carente, né? Quando não tem evento, quando não está tendo mentoria, porque esse ambiente retroalimenta todo mundo, né? E eu tá botando os meus resultados lá no grupo, o outro vem e bota o resultado. Isso tudo vai ajudando as pessoas a saírem do lugar, a não desanimarem, a não desistirem. Então, mais uma vez, se você quer empreender, se você quer mudar o teu negócio, se você quer fazer algo novo, algo de diferente, você tem que estar em ambientes de pessoas que busquem algo igual a você, né? Não a mesma coisa, mas que estejam na busca por algo diferente, por novas possibilidades. Muito bom. Manu, me fala uma coisa. Qual a pergunta que eu não te fiz que eu deveria ter feito? Ixi, isso aí a gente não ensaiou não, hein? Qual a pergunta que você deveria ter me feito? O que é qualidade de vida para mim? Tá, então, só pra gente ir partindo pro fim aqui, me deu um insight de uma última pergunta. Manu, você é uma pessoa que escreveu sobre qualidade de vida, você vende sobre isso, mas o que é qualidade de vida para você? Qualidade de vida para mim é ter liberdade. É eu poder ser quem eu sou de fato, levando a minha mensagem para o máximo possível de pessoas, porque eu sei, né? Não é uma constatação minha, é uma constatação do que está aí, que hoje qualidade de vida é a busca de grande parte das pessoas. Só que as pessoas não têm clareza do que é qualidade de vida para elas pelo simples fato delas não saber quem elas são, porque elas se definem pelo que elas fazem. Então, buscar seus valores, o que é um valor inegociável para você e você seguir nessa linha. Quando eu entendi que qualidade de vida para mim era um valor inegociável, todo o resto ficou mais fácil. Quantas propostas de emprego eu já recebi e eu disse não, porque ia ferir a minha qualidade de vida, porque ia me tirar tempo, ia me tirar da minha meta, dos meus objetivos, que é levar a qualidade de vida para outras pessoas. Ficou muito grande, mas é isso. Eu acho que a gente tem que buscar o que vem do coração, sabe? Essa coisa do propósito ficou muito na moda, mas de fato, eu acho que a gente precisa entender o que faz despertar, sabe? O Uhum. que faz aqui dentro vibrar, né? Numa energia mais alta, que você se sente servindo para o outro, Uhum. né? Porque o dinheiro, ele acaba sendo consequência. Sim. Quantas pessoas a gente não ajuda de forma gratuita por um simples conteúdo
de uma rede social, ou de um livro que o outro empresta, ou de uma mensagem num grupo de WhatsApp, né? Então, o dinheiro ele é consequência. E Sim. se você se manter fazendo o que você de fato acredita, uma hora a virada de chave vai acontecer, porque, como diz o Caio Carneiro, tem sempre alguém olhando. Interessante. Eu acho que o propósito realmente é algo que a gente não pode esperá-lo para se mexer, né? Porque ele acontece no meio do caminho. É o que você falou lá atrás, né? Eu sei que preciso mudar. Não sei o que, como, não sei nada. Eu sei que eu preciso mudar. E no meio do caminho você foi encontrando algo. Sim. E esse algo ele pode mudar um pouco a direção, ele pode mudar alguma coisa, mas na essência Sim. ele vai estar ali. Às vezes muda a forma de entregar, para quem entregar, mas a hora que a gente vai cavucando isso, né? Sim. Vai aparecendo. Acho que dificilmente a gente consegue realmente fazer coisas contínuas e com objetivo. Mesmo que ela não se torne extremamente grande, mas com o objetivo de ser grande, é difícil fazer sem o propósito. É. Muito bem, dona Manu. Se você quiser deixar uma última mensagem pro pessoal, a gente vai caminhando para o fim aqui. A mensagem que eu quero deixar é sobre saúde, né? Porque eu precisei perder saúde para entender o quão importante ela era, né? Então não espere faltar saúde para você cuidar da sua saúde, porque a saúde tem que ser o nosso primeiro pilar. Se você não se alimenta bem, se você não pratica atividade física, se você não dorme, você nunca vai ter clareza do que você quer seguir, né? A gente sabe como comer mal prejudica a nossa criatividade, a falta de sono, ela atrapalha todo o resto. Então, parece só uma falácia, mas não é. Com um bebê pequeno dá para saber bem. Então, a mensagem final que eu quero deixar é sobre saúde. Não espere faltar saúde para cuidar dela. Que saúde seja o seu primeiro pilar na busca por uma vida com mais qualidade. Muito bom. Eu vou aproveitar um gancho para te dar uma esfreguinha em relação a isso, né? Pensa que você vende saúde e aí você não tem saúde. Ou seja, você não acredita no que você vende. Então, hoje em dia, na época lá atrás, sei lá, uns 30, 40 anos atrás, o cardiologista podia fumar. Hoje ele não pode, não. Ele até pode, né? Ele só não Desde que deve. ninguém sabe, mas aí a questão é que as pessoas não respeitam mais, porque elas sabem disso. Hoje em dia, a conversa de faço o que eu falo, não faço o que eu faço, não cola mais. Então, nesse sentido que não pode, porque esse cara ele vai perder mercado. Né? Você trabalha com dor e a hora que você tem dor, a primeira coisa que você faz é procurar um remédio. Né? Você trabalha com estética, você acredita em procedimentos estéticos e não cirúrgicos, mas faz cirurgias. Então, tudo isso começa não é que você não pode fazer, não é que você não pode ter dor, não é isso. Mas acreditar no que você faz é o primeiro ponto para você se vender melhor. Né? E automaticamente fazer a roda girar. Bom, Manu, muito obrigado. Com certeza o pessoal vai aproveitar muito. Obrigado pelo deslocamento, né, de ter vindo lá do Rio. Sei que você tem umas outras coisas a fazer aqui, mas obrigado por ter me colocado na sua agenda. Gratidão mesmo. Comprem o livro, pessoal. Eu comprei, dei pro meu pai depois. Para ele, então, no caso, ele pegou um conteúdo gratuito, né? E é um livro bacana, tá? Fácil de entender. E bem legal aí, dá para aproveitar bastante. Então é isso aí, Manu. Eu que agradeço, né? Estar vindo para cá para fazer tantas coisas, inclusive tá aqui, é um investimento também, né? Então, mais uma vez, entendo que vocês precisam investir para mudar a vida de vocês. E para mim é um prazer enorme sempre estar aqui trocando ideia e matando a saudade, né, dos nossos tempos de mentoria para mentores. Legal. E é isso, galera. Quem quiser me seguir nas redes sociais, é só ir lá no Instagram, Manu Rios _AL. E quem quiser me chamar lá no direct, trocar uma ideia, fazer uma pergunta, eu estou à disposição. Muito bom. Show de bola, pessoal. Fechamos mais um Hashcast, um podcast focado para profissionais da saúde da área da beleza, que tem consultório, clínicas e estúdios. Fiquem por aqui e até breve.